pra você que tá ligado aqui na Start, é sempre assim, né? Sempre dia de estreias também, hoje dia 3 de novembro de 2011, como eu brincava antes, né? Mas é 11 o mês e 2025 é o ano. Isso quer dizer o seguinte pra você, que você tem novidades a partir de hoje aqui na nossa programação, porque vai estrear o primeiro podcast aqui, chamado Buscador de Respostas com Ezequiel Rosa. Ele que já está aqui nos estúdios, você já pode acompanhar através dos canais digitais em todas as plataformas, através do canal do YouTube, através do Instagram, do TikTok, do nosso Facebook, a página também, nosso site www.startwebtv, que começa a partir de agora uma maratona de muitas entrevistas, de muitos assuntos que você vai ter a oportunidade de forma pontual, de forma muito bacana, trazer pessoas que possam falar desses conceitos tão necessários, dessas novas formas de enxergar o mundo, o universo, as pessoas e tudo que nos cerca. E claro, nada mais natural do que fazer isso num ambiente acadêmico, como estamos aqui, através da rádio da Uninter, da Universidade, já gerando esse sinal para 800 polos no Brasil, 17 países fora do Brasil que você conhece. A Uninter é a maior e melhor instituição EAD. Mas antes de já começar a conversar com ele, eu quero apresentar aqui um pouquinho da história do Ezequiel Rosa. Ele é estudante incansável sobre comportamento humano, padrões comportamentais e neurociência, conta com mais de 8.000 horas de palestras, treinamentos e workshops focado para o desenvolvimento de competências comportamentais que ajudam as pessoas a melhorarem seus resultados em várias esferas da vida. É consultor de negócios, coach integral sistêmico, analista comportamental, escritor e treinador de inteligência emocional. É um currículo resumido pra gente, mas ele é o nosso mais novo convidado com o seu podcast chamado Buscador de Respostas com Ezequiel Rosa, episódio número 1. Boa tarde, Ezequiel, seja muito bem-vindo. Boa tarde, é com grande satisfação que iniciamos essa jornada. Muito obrigado aí por a Rádio Start estar abrindo as portas para o Buscador de Respostas e como você falou, né? Nós vamos empenhar aí uma jornada para encontrar respostas, né? Porque muitas pessoas, elas têm dificuldade de avançar, seja qual for a área da vida, porque falta uma resposta, falta algo ali, uma peça no quebra-cabeça e que ela não consegue encontrar. Maravilha. E aí, nessa jornada aí, a gente vai trazer convidados, a gente vai, com muita sabedoria, aí, trazer muito conhecimento para engrandecer essa audiência maravilhosa da Start Web. Que maravilha, porque realmente vai acontecer. Para começar então, Ezequiel, nos conte um pouquinho da tua trajetória, de como você chegou a atuar nesse desenvolvimento humano e inteligência emocional. Então, a minha carreira, né, ela começou com vendas, né? Eu comecei a trabalhar com vendas e, paralelo a isso, eu continuava meus estudos. E quando eu escolhi a minha via acadêmica, eu escolhi a Faculdade de Direito. Olha só. Porque era a faculdade que até então eu conseguia bancar financeiramente. Sim. E eu conseguia que não concorresse com as minhas atividades do trabalho, né? Então eu acabei indo para essa linha, eu me formei, cheguei a atuar por 3 anos mais ou menos com a advocacia, mas eu sentia que não era isso que não era isso que brilhava o olho, que dava aquele sentimento de energia, enfim. Uhum. E aí, participando de uma organização de jovens líderes, onde nós tínhamos várias áreas de atuação, inclusive na parte de treinamentos. E aí eu fui me identificando com essa carreira de treinador, vários treinamentos em várias áreas, tanto de liderança, de comunicação, de gestão. E eu fui entendendo que essa era uma necessidade de mercado. Uhum. Comecei a ter demandas, enfim. E aí eu trabalhei muitos anos e ainda continuo trabalhando com consultoria de negócios, mas trabalhei muito com empresas. E muitas vezes eu me sentia que eu não estava conseguindo entregar um resultado efetivo com as técnicas, com os métodos, com tudo aquilo que eu tinha estudado sobre gestão empresarial, sobre resultados, sobre negócio, sobre vendas. E aí eu fui entendendo, mas espera aí, tem que ter alguma coisa diferente. E não é só o conhecimento técnico, existe a parte comportamental, existe a parte das emoções, existe a parte do inconsciente. E aí eu fui buscar
ferramentas de desenvolvimento humano para entender como que funciona o inconsciente das pessoas, né? E principalmente dos empresários, dos funcionários da empresa, para poder atuar numa mudança de mentalidade para aí sim a parte técnica funcionar. Que loucura, né? Você percebe bem, tem muitos alunos que estão nos assistindo agora aqui que passam por esse processo ou estão transitando nesse processo, né? Eu digo, se você quer participar através aqui também, fazer perguntas para Ezequiel, fica à vontade. Nosso WhatsApp aqui é o 549-8143-6501. Assim, mas é bem o que você está falando, o que te inspirou então mais a trabalhar junto, né? Ajudando as pessoas, as empresas a se desenvolverem. E o que mais assim que mexeu contigo é a questão emocional, né? De perceber. Sim. Então já começou, o primeiro aluno teu foi você mesmo, então, de uma forma autoconsciente. Perfeito. Eu fui buscar ferramentas para me ajudar a entender o que estava acontecendo comigo, que eu não estava conseguindo ser efetivo naquelas ferramentas técnicas, no plano de ação, no planejamento estratégico, enfim, todas aquelas ferramentas que a administração ensina, né? Sim. Então, foi ali que eu fui buscar, mas o que eu não estou conseguindo fazer para dar resultado para esses meus clientes? E aí foi nessa autodescoberta, nesse olhar para mim, que eu pensei assim, se funciona comigo, se eu estou conseguindo enxergar em mim as minhas dores, os meus traumas, as minhas limitações, por que não eu utilizar essas mesmas ferramentas para atuar com os empresários, para atuar com as pessoas que vão estar gerando o resultado lá no final, lá na empresa. Então, por isso que eu entendi que quando você tem as ferramentas comportamentais, as ferramentas técnicas e as ferramentas emocionais, aí sim a questão flui, aí sim o negócio flui, aí sim os resultados acontecem. E eu gosto de fazer uma analogia assim, né, que sempre tem a pista, o veículo e o piloto. Certo. E esses três têm que andar alinhados. Não adianta você pegar o seu veículo e colocar na melhor pista se o seu veículo não está preparado. Não adianta você ser o melhor piloto se você não ter um veículo alinhado ou uma pista que te proporcione uma alta performance, né? É uma soma um do outro. É uma harmonia. Tá. É uma harmonia, porque se você vai, mas é equilíbrio. Equilíbrio não necessariamente representa um resultado a longo prazo. O equilíbrio ele é mantido muito a curto prazo, mas se você mantiver uma harmonia entre esses três fatores, você vai ter sucesso em qualquer área da tua vida, né? Entendi. E aí, claro, as ferramentas certas, né? Eu já fui conectar aqui para as pessoas aqui, eu saí um pouco aqui do vídeo para que as pessoas pudessem ter mais acesso também e os nossos alunos pudessem participar. Você vê, hoje as pessoas elas se questionam muito, né? Existem muitos questionamentos e também existem muitos pensamentos. Principalmente, Ezequiel, eu já quero fazer um link nessa época do ano que a inteligência emocional ela é quase que exigida, se sabendo ou não, dia a dia, no dia a dia, né? Sim. O que mais inspira, então, agora a você trabalhar no sentido assim, como que a inteligência emocional ela pode mudar a forma como a gente lida com esses desafios, tanto no trabalho como também na vida pessoal, já que agora esse período daqui para frente, final de ano, parece que a pressão aumenta. Ah, com certeza. Nessa época, a pressão por meta, fechamento, enfim, né? Final de ano, as pessoas correndo atrás de resultados. Agora, Black Friday, né? Alta performance, desempenho. Meu ano não foi bom. E o ano não foi bom, e aí agora quer tentar fechar o ano com chave de ouro. Nós estamos o quê? Há 90 dias? Nem isso? Não, nem isso. 60 dias do 60 final do... 60 dias do Natal, final do ano, de todas as prospecções. De tudo isso. Como é que faz isso no dia a dia? Aí que tá. É aquela coisa, a inteligência emocional também, ela usa de ferramentas de planejamento, né? Se você chegou agora no mês de novembro e você não plantou, você não vai colher. Não vai fazer milagre. Aí o que acontece? A inteligência emocional ela é fundamental para você ter discernimento, tranquilidade, para administrar esse momento e não sair querer plantando e colher amanhã. Né? Então, a inteligência emocional, ela age de forma com que as decisões que nós tomamos, elas são emocionais. Muitas pessoas, mas a decisão não é racional. Não, o racional só te guia, só te direciona. Mas a decisão, quem toma, sempre vai ser o emocional. Então, ser inteligente emocional é você usar a emoção certa no lugar certo
pelo tempo necessário e na intensidade certa. Então, adianta se desesperar agora porque você passou 10 meses, ou dos 10 meses, 8 meses não bateu a meta, agora você querer bater a meta do ano? Então, manter esse controle emocional é fundamental. Só que para isso, você precisa ter as ferramentas certas, né? Aí está a questão do comportamento humano. Perfeito. Como que o autoconhecimento e a análise comportamental, eu tinha anotado aqui, ajudam na tomada de decisões, por exemplo, nos relacionamentos? Porque também nesse período as pessoas começam a dizer assim, quer saber? Vou finalizar o ano, meu relacionamento, não só de conjugal, eu quero acabar com relacionamentos. O que se usa muito hoje, está em alta, os relacionamentos tóxicos. Como é que você vê isso? Conhecer de perfil comportamental é preponderante, por quê? Porque eu conhecendo o meu jeito de funcionar, fica muito mais fácil eu me relacionar com as pessoas. E óbvio, se você puder conhecer o jeito da outra pessoa funcionar, melhor ainda. Porque, sabe aquela expressão de que 2 bicudos não se beijam? É verdade. É uma expressão que, se nós formos trazer à luz aí da neurociência, do comportamento, dos padrões comportamentais, ela é plenamente aceitável, porque verdadeiramente você não vai se relacionar bem com uma pessoa que bate de frente com você. E a inteligência emocional vem em saber como você funciona e entender como o outro funciona para você conseguir ter conexão. Entender que talvez uma pessoa ela é mais ágil, ela é mais rápida, Entendi. Ela tem um raciocínio mais rápido. E a outra pessoa ela é mais devagar, ela é mais de sentimento, ela é mais de acolhimento. Entendi. Entender que você precisa, dentro de cada relação, dentro de cada situação, entender o quanto cada um funciona, ou como cada um funciona, para se ter um melhor relacionamento. Vou dizer uma coisa para você. Esse buscador de respostas, já nesse primeiro episódio, um pouco diferente, porque eu estou entrevistando aqui o Ezequiel Rosa, porque é importante para que você tenha um pouco de conhecimento também de quem é o profissional que está aqui e, a partir de agora, vai trazer outras pessoas também. Nós vimos aqui num questionamento sobre a questão do primeiro episódio do buscador de respostas e a inteligência emocional no dia a dia, comportamento humano. Temos a honra de ter agora nosso gestor aqui, Altamir Bernardes, exercitando o seu último curso no seu iPhone 32, que ele já adquiriu, fazendo ali agora CapCut. Ele está com o meu brinco, né? O CapCut. Mas é muito bacana. Seja muito bem-vindo, professor, aqui participando com a gente. Ezequiel, nós falávamos sobre a questão, então, da inteligência emocional no dia a dia, dos relacionamentos. É um período extremamente difícil para todos nós, porque as exigências, como você bem disse, elas só aumentam. E 60 dias não se pode mudar o que se plantou em 10 meses, correto? Correto. Agora, no ambiente, nas empresas, quais são os erros mais comuns quando se trata de gestão emocional e de pessoas? Os erros mais comuns dentro das empresas são você colocar a pessoa errada no lugar errado. Olha só. Porque o que acontece? Hoje, com a alta demanda de mão de obra, muitas empresas estão colocando pessoas para trabalhar em determinadas funções sem ter muitos critérios de seleção. E o que acontece? Às vezes os empresários me dizem, Ezequiel, mas eu não tenho que selecionar porque poucas pessoas se candidatam, poucas pessoas estão buscando. Mas assim, mesmo que seja poucas pessoas, é importantíssimo você colocar a pessoa certa no lugar certo. Por quê? Porque às vezes a própria empresa vai estar fazendo algo de ruim para esse colaborador. Porque nós temos uma vaga, nós temos competências necessárias para serem atendidas, mas se a pessoa dentro do perfil comportamental dela não atende, vai ser problema de rotatividade, problema de baixo desempenho, atritos, conflitos internos. Porque a pessoa, quando ela está buscando uma vaga, claro que ela está buscando uma satisfação no trabalho, ela está buscando, mas ela também está buscando provimento, ela também está buscando sustento. E dificilmente ela vai dizer que ela não vai dar conta daquela função. Ela vai dizer que sim, que ela vai dar conta. Sim. Mas ela também não conhece o seu perfil comportamental. Então, assim,
eu gosto de utilizar 3 expressões aqui, que não tem nada a ver, por exemplo, com alguns tipos de comportamento, algumas ferramentas, né? Mas é basicamente para a gente ter uma noção assim. Tubarão, leopardo, né, e águia. São 3 animais, né, que cada um tem as suas virtudes e as suas limitações. Certo. E se você contrata alguém para nadar, você contrataria um leopardo? Claro que não tem ele não tem a menor característica, acontece muito isso. Né? Se você quisesse contratar alguém para voar, você contrataria um tubarão? Não, você não contrataria. Mas e por quê? Porque a gente vê isso, a gente sabe, a gente conhece a concepção, para que aquele tubarão ele faz, né? O que ele faz, o que ele não faz. Mas assim também é nas pessoas. E tem uma certa ingenuidade, às vezes, né, Ezequiel? Que as pessoas acham, mas o tubarão vai ele aprender a voar. Ele vai aprender. Isso, boa. O tubarão vai aprender a voar, né? O leopardo vai aprender a nadar. E aí que fica aquela expectativa, baixo desempenho, e aí vem para a parte emocional. Entendi. Vem para a parte emocional. E aí, muitas vezes, as empresas elas queimam talentos porque talvez não souberam aproveitar aquele talento que talvez ele foi contratado para voar, mas talvez dentro da empresa ele poderia ser muito, muito bem valorizado correndo. Então, qual é o papel, explicitamente falando, da inteligência emocional para quem deseja empreender, para quem deseja liderar equipes hoje e, de repente, se vê numa situação, como você colocou, de necessidade de ser CLT, de estar trabalhando, e precisa, de repente, liderar equipes, Ezequiel? O primeiro passo é você buscar o Tipo assim, eu sou um tubarão e me boto num cargo de onça. De onça. Eu não posso dizer que eu não posso aceitar, eu preciso sobreviver. Primeiro passo, olhando por parte do empresário, é ele ter clareza se ele precisa de um tubarão, de um leopardo ou de uma águia. Esse é o contratante. Esse é o contratante. Ele precisa ter essa percepção. Porque, qualquer um. Não é qualquer um. Porque se você fizer a inversão, você já sabe que logo essa pessoa, ela vai talvez dar o máximo dela por 3 meses, 6 meses, e logo ela vai cansar. Talvez até ela tenha boas intenções, ela queira ficar ali, mas ela não vai conseguir ter uma boa performance. Você vai cobrar a performance dela, vai dizer que está pagando bem ela, mas ela não vai ter performance, porque ela não foi feita para aquela vaga. E sejamos francos, né? Tem muito tubarão aí tentando ser onça ou águia, né? Perfeito. A águia, então, é um animal que ele é muito utilizado. Então, com certeza. Então, esse empresário ele precisa ter essa percepção. E depois ele ir buscar no mercado, ele recrutar no mercado pessoas alinhadas com isso. E aí existem hoje ferramentas que podem auxiliar o empresário a identificar esse perfil. E claro que aqui a gente está falando em condições extremas. Claro. Né? E aí as ferramentas hoje de inteligência emocional, de análise de perfil comportamental, elas vão te ajudar não só a recrutar melhor, mas também como desenvolver comportamentos para melhorar aquele tubarão nadando, melhorar aquela águia voando. Para você ter clareza de quais são as competências e o que precisa ser feito para estimular, para desenvolver e não para ferir aquele colaborador, né, dentro daquilo que não é a função, dentro daquilo que não é o que está desenhado para ele. Entendi. Falar um pouquinho sobre o papel do coach. Hoje, eu acho que hoje tem menos resistência do que se tinha no passado, pelo menos as novas gerações, e você lida com todas as gerações, tanto as mais antigas, como é um mercado que está nascendo novamente, digamos assim, tem uma curva de crescimento, que todo brasileiro está envelhecendo. Mas o papel do coach, muita gente ainda tem dúvida sobre o que faz um coach. Como você explicaria, então, o papel do coach integral, sistêmico, na prática? Vamos lá. Primeiro, nós vamos analisar a questão coach. Coach é uma expressão, né, do inglês que é treinador. Tá. É alguém que tem experiência, que tem ferramentas, que vai... o personal training. É alguém que tem experiência, tem ferramentas e vai acompanhar, essa pessoa, né, que está contratando esse coach é chamada de coach. Né? O coach. Ele vai, então, contratar um coach para
ajudar ele a avançar, a ajudar ele com ferramentas para que ele consiga um resultado. Né? Integral e sistêmico. Qual que é a diferença? O coach tradicional, normalmente, ele vai trabalhar com metas e objetivos em níveis conscientes. Né? O integral sistêmico trabalha metas e objetivos também para desbloquear limitações inconscientes. Olha que maravilha isso. E entender que nós, seres humanos... Quer dizer, cada um também serve em cada situação. Cada né? um em cada situação. Tá. É bom colocar isso, vamos querer Isso, uma competição. Isso, não, com certeza. Não é, cada um tem o seu espaço. Entendi. O que acontece muitas vezes é que o coach tradicional, ele necessita que o seu coach, o seu cliente, ele tenha um nível de consciência sobre aquele objetivo. O que no integral sistêmico nem sempre o coach tem um nível de consciência, ou melhor, o nível de maturidade emocional para suportar uma jornada em busca daquele objetivo. Porque houve muitos problemas, né? Existiram muitos coaches aí, hoje uma leva que até depreciou um pouquinho essa profissão, porque as pessoas entravam, eu sou coach, né? Você via um pouco do histórico da pessoa. Parecia que era demérito, né? Exato, porque parecia assim, nossa, tu tem uma vida tão ruim, né? Um histórico tão ruim, no sentido assim de incompetências em vários setores da vida, você vai me ensinar o quê? Então, tem que ter também uma varredura, né, Ezequiel? Um pouco tem a questão do orgulho das pessoas, de muitas vezes pedir ajuda e reconhecer que talvez um profissional independente, se ele é coach, se ele é psicólogo, se ele é terapeuta, enfim, que esse profissional pode sim ajudar ele. Eu acho que esse é um do... E outra questão é com relação aos valores, né? Ou melhor, nem valores, aos preços praticados por alguns profissionais. E eu sempre digo que caro e barato está intimamente ligado com o resultado entregue. Entendi. Porque você pode ter uma calça que custa R$100 e uma calça que custa 300, a calça de R$100 ser mais cara que a de 300. Por quê? Porque a de 100 não vale. Né? Então, muitos coaches hoje, no passado, hoje já está um pouco mais... Foi lapidado, foi filtrado. Lapidado, isso. O mercado já selecionou muito Exato, isso. naturalmente. Sim. Então, assim, a pessoa fazia um curso lá de um final de semana, se intitulava coach, e cobrava altos valores e não entregava a transformação que aquela pessoa... Até porque ela nem tinha, né? Resultado zero. Né? Mas uma coisa que é uma verdade, sim, a gente precisa entender que você não precisa ser faixa preta para ensinar alguém a ser faixa branca. Entendi. Então, o que acontece? Minimamente, a pessoa que vai buscar um profissional, ela precisa ver, obviamente, alguns resultados, mas aí, óbvio que o nível da faixa desse profissional também vai ser o nível de investimento. Aí que está a pergunta. A transformação pessoal entra dentro dessa amplitude, né? Você pode compartilhar, então, para nós um exemplo aí marcante de transformação que você acompanhou durante a tua trajetória? Você pode citar, não digo uma pessoa, mas pode ser até uma pessoa, pode ser uma empresa, não sei. Você lembra de memória, assim, alguém que você possa... Claro. das tuas relações que teve a transformação, para não ficar essa dúvida aí para o nosso espectador e nosso ouvinte? Então, olha só, a maioria das pessoas que buscam tanto o nosso método LED, que é Liberdade Emocional Definitiva, tanto outras mentorias, outros cursos que a gente trabalha, palestras que a gente trabalha, o que elas enxergam? Elas enxergam a ponta do iceberg, que é o financeiro, que é talvez a carreira. É isso que elas buscam. Entendi. Elas querem melhorar isso. Mas, na grande maioria das vezes, quando elas entram no processo, elas veem que a atuação de melhoria não está naquela área deficitária, mas sim em outras áreas do teu sistema. Então, você falou de cases, né? Eu já tive pessoas com quem eu atendi, tanto na mentoria de grupo, quanto nas mentorias individuais, pessoas que, depois que tiveram um resgate do relacionamento conjugal, melhoraram significativamente os resultados na empresa. Pessoas que se reconectaram com a família de origem, tiveram melhorias na saúde. Pessoas que tiveram uma inserção social em relacionamentos sociais saudáveis, tiveram melhorias em outras áreas. Então,
quando a gente falou antes de integral e sistêmico, é isso. Eu não posso olhar só para aquela área que está deficitária. Eu tenho Geralmente que olhar, é isso, né? eu tenho que olhar para todo o sistema. Sim. E muitas vezes, uma coisa que você muda em uma área beneficia todas as outras. Porque não existe uma separada da outra, né? Não Ezequiel? existe. As Nós pessoas somos seres, confundem, nós né? somos seres integrais. Entendi. E aí, muitas vezes, os empresários têm dificuldade de olhar para os colaboradores com um olhar integral, que muitas vezes ele ajudando o empregado que está no perfil certo, mas que talvez não está desempenhando bem, a resolver algumas questões pessoais, ele vai performar muito bem dentro da empresa. Porque as pessoas têm muito essa atitude de dizer assim, né? Isso é problema seu. Da porta para fora da empresa, o problema é seu. Não é mais, né? Não é. Na verdade, nunca foi. Na verdade, nunca foi. E aquela máxima diz, não, em casa eu sou outra pessoa. Né? Eu deixo os problemas de casa e vou para a empresa. Uhum. Eu deixo os problemas da empresa e vou para casa. Isso não existe. Sabe que me marcou, tudo afeta o todo. Isso me marcou muito. Eu trabalhei numa grande empresa de comunicação e teve uma palestra nos anos 80 que me disseram assim, você tem que botar uma árvore de Natal, na porta aqui da empresa vai ter uma árvore. Quando você chegar, você de pendura ali todos os teus problemas e entra para atuar. E aquilo me marcou na minha memória, porque eu nunca consegui colocar nenhum dos meus problemas. Eu entrava com todos eles e levava mais ainda para casa. Tem outra situação clássica, né, de uma pessoa que foi buscar um psicanalista para curar alguns problemas. E aí, durante a consulta, o psicanalista, no 10º andar do prédio, chegou e disse, olha, é bem fácil resolver o seu problema. Vamos olhar pela janela ali. E aí, olhando pela janela, ele convidou o seu paciente a olhar, disse, olha, tá vendo lá no fundo da cidade, lá tem um circo. E nesse circo tem um palhaço. Esse palhaço é muito divertido, é muito engraçado. A receita é o seguinte, vá lá e assista esse palhaço que o seu problema está resolvido. O paciente olha para o terapeuta, o psicanalista, e ele diz assim, eu sou o palhaço daquele circo. Que loucura, gente. Então, veja o quanto, muitas vezes, você está usando máscaras para ser quem você não é, você está sendo forçado a ter uma identidade que não é a sua. E é isso que a gente quer trazer aqui dentro do podcast, o Buscador de Respostas, é trazer essas respostas. Por que eu sou assim? Por que talvez eu tenha que vestir máscara? Por que eu não posso ser quem eu sou? Até, inclusive, né, o Vanei sabe, eu também sou autor, né, escritor. A pergunta que eu vou fazer agora, né? Um dos capítulos de um livro muito importante que eu fui convidado a colaborar, que é A Profissão do Futuro, Como Entender as Pessoas, o meu capítulo eu falo justamente sobre isso. A liberdade de você ser quem você é. Aí que tá. Como é que a escrita entrou na tua vida? A escrita, ela era um desejo de muito tempo e limitada por uma crença de que escrever dá trabalho, que é difícil, enfim. E a gente tem isso na mente, tem, né? claro. Escrever um livro, nossa. É muito complexo, é muito difícil, demanda tempo, enfim, né? E claro que sempre existiu o desejo, e ainda não morreu, o desejo de ter a minha obra solo, né? Mas surgiu o convite de uma editora que estava convidando vários profissionais do desenvolvimento humano em nível nacional para uma obra, né, que é essa que eu acabei de citar aqui, que é A Profissão do Futuro, Como Entender as Pessoas. Então procurem. Com certeza, procurem aí, né? Entre em contato conosco aí que a gente vai dar a dica de como adquirir. E nesse capítulo eu escrevi sobre isso, sobre a questão de você ser livre de amarras, livre de crenças e você ter a liberdade de ser quem tu é. Se você é tubarão, seja um tubarão. E não chegar num ambiente onde todo mundo voa e você tentar se adaptar, você tentar querer fazer o que todo mundo faz para ser amado, para ser aceito. E esse o grande problema que as empresas e as relações hoje estão enfrentando, né? Você tem que se moldar para ser quem você não é, para agradar ou para conseguir uma migalha, um resultado. As pessoas hoje realmente é uma grande... Isso vai dar muitas entrevistas com muitos profissionais que vão passar aqui junto do podcast. O Buscador de Respostas. Você já está tendo muitas respostas nessas entrelinhas, eu tenho certeza, para você já começar a acompanhar a gente junto aqui com o Ezequiel Rosa, porque a gente está assim. Existe, como eu falei, repito o que nós comentamos antes. Muitos tubarões tentando ser águia, muitas águias tentando ser leopardos, muitas pessoas foram
fora do seu ambiente. Se você tem a possibilidade, também uma mensagem que tu pode deixar nesse ecossistema de comunicação que é aqui a Rádio da Uninter, que é a questão de quem está se programando para começar uma graduação, para começar os seus estudos, para definir a sua carreira, Ezequiel. Isso é muito importante nesse momento, se identificar e se conhecer se é um tubarão, uma águia, ou um leopardo, ou qualquer outro animal, para não citar outros aí que são menos... A gente concatena, centraliza nesses três, né? Sim. Porque são três animais, três ambientes, três modos, né? De um na terra, um na água e um no ar, né? Então é mais por esse... Claro que tem tantos outros no universo animal aí, mas é isso, é você... antes mesmo de você se lançar no ar, se lançar na água, se lançar na terra, é você ter minimamente ferramentas de autoconhecimento. Porque o que acontece? Tem coisas que a gente faz com facilidade, tem coisas que a gente faz com dificuldade e tem coisas que a gente não está capacitado, não é nem capacitado, como a forma de concepção, a forma com que a nossa mentalidade foi formada não nos permite fazer isso. E aí o fato de eu estar exposto num lugar, num ambiente em que exigem que eu seja diverso da minha identidade, com certeza eu vou adoecer, eu vou ter problema de relacionamento, problema de performance no trabalho ou nos negócios, enfim. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. Primordial, a base de tudo, né? A base de tudo, é a base de tudo. Para encerrar, então, que conselho você deixaria para quem quer desenvolver a própria inteligência emocional e viver com mais equilíbrio, além de continuar acompanhando o buscador de respostas? Então, o primeiro conselho que eu ia dar segue aí @buscador de respostas. Perfeito. Nós temos o nosso Instagram, temos também o nosso Spotify, temos também o nosso canal do YouTube. Agora, então, com o nosso podcast aqui, perfeito, estreando hoje. E com certeza a dica é você continuar acompanhando aqui, conhecer os nossos métodos, conhecer as nossas plataformas, conhecer o nosso conteúdo e principalmente conhecer as transformações que nós entregamos. A gente falou aqui de alguns exemplos, né, de pessoas que tiveram realmente a vida transformada a partir do quê? De um estalo, né, de uma virada de chave, de uma mudança de mentalidade, onde elas encontraram a resposta que elas precisavam. E aí sim, a vida fluiu, os resultados aconteceram de uma maneira mais leve e mais sustentável. Maravilha! Muito obrigado pela primeira presença, então, junto com a gente aqui, através de todos os canais, todas as plataformas onde a Start está trabalhando, já junto com as plataformas de Ezequiel. Ele é palestrante, ele está preparado para trazer para você muitas coisas e você vai poder acompanhar. E já começa a compartilhar para outras pessoas também, né, Ezequiel? Para que elas possam vir a saber e conhecer outros profissionais que estarão aqui junto. Muitas pessoas também, muitos relatos, muitos cases. Com certeza. Né, para que as pessoas possam acompanhar os cursos que você dá no futuro, as palestras que você dá no futuro, porque tem muita gente perdida. E não vamos botar o terror e nem o medo. Dá tempo ainda, em 2024 não acabou, dá para fazer mudanças, não dá? Dá para fazer muitas mudanças, 2025 dá para fazer muitas 24, mudanças. Eu tenho 24, que voltei um ano atrás aqui. 25 para 26, né? A expectativa para 26 pode ser um ano positivo? Claro que pode, basta ter as O ano só vai respostas. ser novo, olha só, o ano só vai ser novo se você for novo, se você se renovar. Senão o ano vai ser o mesmo. Verdade. Quantos anos você vem vivendo o mesmo ano? Verdade. Né? O ano novo termina, aquele minuto da meia-noite, no outro dia você pensa que o ano só vai ser novo se você se renovar. O Buscador de Respostas com Ezequiel Rosa, aqui na Start, na Rádio da Uninter. Ezequiel, novamente, muito obrigado. Gratidão. Até o mais rápido possível, o número 2 vai estar chegando aqui, acompanha a gente. Vai estar chegando aí. Um grande abraço, nos falamos em breve, né? Com certeza. Rádio Start, Rádio da Uninter, Buscador de Respostas com Ezequiel Rosa. Já compartilha, já acompanha, porque você está aqui na Rádio 10 da cidade, na Rádio da Uninter.